Fala galera, F11 falando, e hoje viemos aqui para conversar sobre uma derrota do Internacional. É isso, uma derrota. Chegou o momento, né, depois de uma série invicta, 17 jogos sem perder nessa temporada, né, o Inter tinha perdido um jogo lá no início do ano, num amistoso, no primeiro jogo do ano para a seleção mexicana, e agora veio a perder de novo, depois de tantos jogos para o Palmeiras. Vamos conversar sobre esse jogo. Vamos conversar sobre como foi esse jogo, né? O que aconteceu na partida de hoje, quais são as nossas considerações, quais são as perspectivas, o que fica desse jogo, positivo, negativo, né? Vamos conversar, vamos trocar essa ideia. É importante para a gente poder seguir adiante. Mas antes de mais nada, clica no like, deixa o seu like aí, por favor. Uma força pro canal. Se você não é inscrito, venha pra cá. Good vibes colorados. A gente enverga, mas não quebra. E também, se você é inscrito, meu muito obrigado. Continuamos sempre firmes e fortes, né? Acione o sino para receber as notificações e faça seu comentário sobre o nosso amado e sempre estimado Colorado. Vamos lá? Vamos conversar? Então, antes de mais nada, solta a vinheta! Pois bem, galera, é isso aí. O Inter perdeu em casa hoje para o Palmeiras, né, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2025, perdeu por 1-0. E chegou um momento, claro, ninguém quer perder, né? Uma hora isso ia acontecer, inevitável, do esporte, né? E o Inter, que vem numa boa toada, vem com bons jogos, vem com um elenco mais forte esse ano, né? Encontrou diante do Palmeiras, do bom time do Palmeiras, a sua derrota. Bom, mas aí, dito isto, a gente vai para a análise do jogo em si. Primeiro colocando na sequência que o Inter vinha, uma sequência forte de jogos, né? O Inter teve uma tabela de Brasileirão inicial muito forte, com o jogo contra o Flamengo fora de casa, Cruzeiro em casa, Fortaleza fora e Palmeiras. Essa é a sequência de 4 jogos. Então, claro que a gente olha uma pontuação, são 12 pontos disputados e o Inter tem 5 pontos na tabela. O Inter vai ficar, claro, uma colocação muito abaixo da sua expectativa ao final dessa rodada, né? Mas, na verdade, olhando para os confrontos, né, a pontuação, apesar de não ser o que a gente esperava, ela não é uma pontuação tão ruim assim, tendo em vista os enfrentamentos que já ocorreram, né? Mas em referência ao jogo de hoje especificamente, é um jogo onde o Inter teve, claro, jogou sem o Wesley, jogou sem o Carboneiro, né? Com isso o Roger fez a opção pro Tabata, que estava retornando, na verdade, não tinha começado nenhum jogo, né? O Vitinho na outra ponta, e o Inter foi assim, mantendo essa base, ir para o jogo e fazer o enfrentamento com o Palmeiras. O Palmeiras também tinha as suas baixas, né, no time principal, né? Mas ainda assim com um time forte. Mas o Inter, desde o início do jogo, tentou comandar as ações do jogo. E comandou, né? O Inter teve mais a bola, o Inter se mostrou mais no campo do adversário, né? O Palmeiras abusava um pouco da bola longa, da ultrapassagem, da velocidade, principalmente do Estevão, né? Na busca do 2 contra 1, ou do 1 contra 1. Era assim que o Palmeiras tentava chegar, mas o Inter se mostrando até bem na recuperação, questão física, principalmente ali pelo lado do Bernabé, o próprio Aguirre também. O Inter não sofreu tanto e tentou chegar mais. Teve algumas jogadas no primeiro tempo, principalmente umas jogadas pelo lado direito, até de infiltração, de ultrapassagem do lateral, ultrapassagem pela ponta, né? Mas aí, de qualquer forma, o Inter pecava ali no último passe, no penúltimo passe, né? E não conseguia levar um perigo maior para o Palmeiras. E eu também já queria fazer um adendo e uma questão do Palmeiras, um elogio ao Palmeiras no seguinte sentido: o Palmeiras é um clube uma equipe, um time, né? Um clube que se mantém a tempo aí vitorioso, vem de temporadas exitosas, né? Tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional, na América do Sul, mas ele se mantém num padrão de humildade. O Palmeiras, se ele precisar fechar a casinha, ele fecha a casinha. Se ele precisar se retrair, ele se retrai. E sem vergonha nenhuma, sem pudor nenhum, ele se retrai. E é o que ele fez. Ele se retraiu,
marcou atrás, se fechou e tentou especular. Foi assim que o Palmeiras se portou, né? E deu o campo para o Inter. No segundo tempo, o Inter até veio com mais força, veio mais ímpeto, tentando decidir o jogo, né? E aí o Inter começou a levar mais perigo, né? Inclusive teve uma bola dentro da área que foi falta do Alan Patrick, mas a jogada deu a sequência, o árbitro deixou, o Ener Valencia acabou finalizando perto da trave logo no início do segundo tempo, né? O Inter também veio forte pelo lado esquerdo com o Bernabé. O Inter procurou, voltou com o mesmo time, mas procurou buscar o gol, né? O tempo todo, teve chances, e aí o goleiro do Palmeiras foi começando a se destacar, começando a aparecer, quer dizer, a bola estava já chegando mais, apesar ainda do Inter ter pouco efetivo de conclusão. Mas também voltamos, estávamos falando do Palmeiras, que tinha uma boa marcação, fechado, né? E o Inter mostrou um volume de jogo, mostrou a essa altura, lá meados do segundo tempo, um volume de jogo para vencer o jogo, né? Só que o futebol, a gente sabe, ele não é a pontuação, esse aqui tá jogando melhor, vamos dar tantos pontos para esse, tantos pontos. Não, não, não. Futebol é bola na casinha. E o Palmeiras, que não chegava, praticamente não chegava no gol, ainda mais no segundo tempo, numa escapada, numa vitória pessoal do lado direito, que depois eu não consegui ver, o Inter teve uma falta, né? Mas eu não notei tanta reclamação assim, né? Dos jogadores reclamaram, mas eu não vi. Tem que ver, mas o Inter reclamou uma falta em cima do Bernabé ali, né? Ele ficou caído, e aí teve a vantagem pessoal pelo lado direito, e acabou daí, o Inter estava mal posicionado dentro da área, o jogador do Palmeiras acabou recebendo sozinho do outro lado, e teve tempo de escolher e bater sem chance nenhuma para o Antony. 1-0 do meados do primeiro tempo pro Palmeiras. Bom, aí sim, aí o Inter vai tentar mais para frente, aí coloca o Rocher sem tirar o Valencia, né? O Inter faz algumas alterações ali, depois entrou o Oscar Romero, né? Afinal, depois entrou o Ronaldo, acabou entrando também o Diego Rosa, que até que a gente entrou muita vontade, voluntarioso, né? Eu achei que ele entrou bem, teve alternativas de jogadas ali com ele, ainda muito afoito, mas bem, muita saúde. Mas o Inter ainda não conseguiu, né, traduzir. Teve algumas bolas alçadas para a área, nos cruzamentos, né, que o Everton defendeu, tirou. O Inter do rebote tentou concluir, não conseguiu. Teve uma jogada de um pé alto ali também, mas com o Fernando, que o Fernando reclamou, né, mas não deu para ter certeza de nada. Depois também, numa outra jogada, a bola sobra, acho que o Patrick também, ele tenta a conclusão, o Everton defende de novo, e assim o Inter foi forçando, foi buscando, não se entregou em momento nenhum, né? Deu até umas alternativas de contra-ataque pro Palmeiras, inclusive chegou um segundo gol, depois acabou sendo anulado o gol, por impedimento, e o Inter buscou o tempo todo, mas não conseguiu chegar ao gol, e acabou derrotado hoje em casa pelo Palmeiras. Então o Inter, em termos de tabela, é muito ruim o resultado, porque além do Inter ficar estagnado nos 5 pontos, né, em 12 disputados, o Palmeiras alcança 10 pontos na tabela, o dobro do Inter, com os mesmos 12 pontos. Claro, os enfrentamentos do Palmeiras foram outros, mas ele ganhou do Corinthians também, né, na rodada passada, veio fora, buscou esses 3 pontos com o Inter. Então também, verdade seja dita, o Palmeiras já começa fazendo campanha, e o Inter agora necessariamente vai ter que pontuar, vai ter que fazer os 3 pontos, ainda que o próximo jogo seja o Grenal, fora de casa, né? O Inter se bota agora numa obrigação independente desses jogos, né, grandes que o Inter teve, desse início de tabela. O Inter precisa pontuar, o Inter precisa voltar a marcar pontos, a se adiantar, para não ficar para trás, para não, aí o trabalho fica difícil, fica tudo mais, né? Começam a vir as dúvidas, começam a vir as críticas, e o Inter não pode deixar isso acontecer, tem que logo retomar, né, o caminho que vinha exercendo, né? Não é para fazer terra arrasada de forma alguma. O Inter perdeu o jogo contra um grande adversário, era para ganhar, devia ter ganho, né? É claro, mas a gente também sabe que as coisas acabam acontecendo, uma hora ia acontecer, aconteceu, só que aconteceu com o Inter não jogando mal. O Inter jogou bem, não jogou tudo o que podia para ganhar, né? Faltou realmente, a gente sentiu falta do Wesley, sentiu a falta do Carboneiro, as jogadas de ultrapassagem pela ponta, aquela velocidade, aquela entrada do Wesley, né, do próprio Carboneiro pelo meio, essa troca mais rápida ali para furar esse bloqueio do Palmeiras.
ficou mais difícil, o futebol do Inter ficou um pouquinho mais burocrático, né? O Tabata ainda, depois do segundo tempo o Tabata melhora, mas no primeiro tempo ele estava fora do ritmo, apesar de a gente ver que ele é um jogador com muita qualidade, mas fora do ritmo, deu quase uma ou duas entregadas ali, e o Inter teve mais dificuldade na mecânica do seu jogo hoje e acabou, apesar de não ter jogado mal, acho que até jogou bem, né? Mas não o suficiente para conseguir a vitória. Bom, mas a gente vai agora pro Grenal, né? Concentração, eu sei que o Roger vai estar com o vestiário na mão, os jogadores também vão estar imbuídos, né? Independente do que está acontecendo lá do outro lado, o Inter tem que ir para dentro da arena e fazer os 3 pontos, mostrar que hoje realmente tem o melhor futebol, tem o melhor elenco, colocar em prática e fazer o que tem que ser feito e buscar a vitória no próximo jogo. Mas aí é uma outra conversa pra gente. Por hora era isso, fica aqui o registro desse momento, a gente continua juntos, firmes e fortes, lembrando, a gente enverga, mas não quebra, mantemos a energia sempre positiva e sempre buscando a vitória!